Agora nós vamos avançar um pouco mais e conhecermos aqui os chamados atos irrevogáveis. É isso aí. Existem atos administrativos, amigos, que não são suscetíveis de revogação. Bacana? Não são suscetíveis de revogação. E aí, pessoal, bote um asterisco aqui nesse slide, tá? Bote um asterisco, bote 2 asteriscos, porque isso aqui cai bastante, né? Isso aqui pega muita gente boa na hora da prova. Nós vamos perceber que existe até uma lógica, né? Existe até um bom senso aqui para que a gente perceba, né, quais atos podem ou não podem ser revogados, mas dá atenção redobrada para esse trecho aqui da aula. Então vamos lá, meus amigos. Em primeiro lugar, nós já até sabemos um exemplo de atos irrevogáveis, que são os atos vinculados. É isso aí. Só cabe revogação de atos discricionários, não é verdade? Muito bem. Então, se o ato é vinculado, ele não possui mérito algum. Tá legal? Ele não possui mérito administrativo nenhum a ser revisto, né? Então, não há que se falar em revogação deste ato administrativo. Bacana? Esse primeiro aí foi tranquilo, né? Muito bem. Esse segundo aqui também, vocês vão perceber que existe uma lógica por trás de os atos já consumados não serem suscetíveis de revogação. Querem ver? Não preocupa com isso aqui por enquanto não, a gente vai indo um a um. Olha só, a revogação de atos produz efeitos retroativos ou prospectivos? Produz efeitos apenas prospectivos, não retroativos, não é verdade? Muito bem. E se eu já tenho um ato que já se consumou, ele já exauriu todos os efeitos que ele poderia produzir, ele já produziu. Então, fica fácil nós percebermos que estes atos aqui também, os atos já consumados, não faria nenhum sentido eu revogar um ato desses. Legal? Ele é discricionário? É, mas ele já produziu todos os seus efeitos. E se a revogação opera efeitos prospectivos, não haveria que se falar, não haveria nenhuma lógica em revogar atos já consumados. Legal? Porque os atos consumados são aqueles que já exauriram os seus efeitos. Dá um exemplo aí, Daudi. Dou sim. Olha só, pessoal. Olha só. Você é servidor federal, bacana, você é servidor federal e você usufruiu ali a sua licença capacitação. Bacana. Licença capacitação é ato vinculado? Não. É concedida a critério da administração pública. Beleza, então é ato discricionário. Bacana. Imagine o seguinte, você usufruiu lá 3 meses de licença capacitação. Tá legal? Usufruiu ali a sua licença capacitação em fevereiro, quis ir lá aproveitar o carnaval, março e abril. Bacana. Chegou em maio, acabou aquela folga, acabou aquela capacitação sua, né? Em maio você volta ao trabalho. E você chega lá na repartição pública, opa, pessoal, bacana, cumprimenta todo mundo, traz ali uma lembrancinha, traz ali um docinho para a galera, né? E aí o seu chefe chega para você e fala, olha, sabe essa sua licença capacitação que você acabou de usufruir? Você fala, sei sim. Pois é, muito bem, ela não foi nem um pouquinho conveniente, ela não foi nem um pouquinho oportuna. Eu vou revogá-la. Né? E aí, poxa, você já usufruiu toda a sua licença capacitação, aquele ato de concessão da licença, ele já se consumou, já exauriu os efeitos, né? Você, inclusive, já voltou ao trabalho. Então, meus amigos, aqui nós teríamos um exemplo de ato administrativo que, embora discricionário, ele é insuscetível de revogação. Bacana? Vamos voltar aqui para a tela. Então, nós já mencionamos aqui, né, esse exemplo da licença capacitação, já mencionamos aqui atos vinculados, atos já consumados, bacana? E nós vamos avançar aqui um pouco mais para comentarmos sobre atos que geraram direito adquirido. Pessoal, se a gente vai lá no artigo 5º da Constituição Federal, a gente vai perceber que nem mesmo a lei pode prejudicar o direito adquirido. Tá legal? Se nem a lei suprime, retira direito já adquirido, quem dirá um ato administrativo? Tá legal? Então, se
Se houve um ato administrativo que gerou direito adquirido para o destinatário, este ato ele é insuscetível de revogação por força dessa proteção conferida pelo artigo 5º da Constituição Federal. Bacana? Muito bem. Nós temos aqui também os atos que integram procedimentos administrativos. Como assim, Daldi? Esse aí eu já não estou entendendo muito bem. Olha só, pessoal. Imagina que eu tenho aqui um procedimento, e um procedimento é um conjunto pré-ordenado de atos. Né? Então, olha só, esse aqui é meu procedimento. Esse é meu procedimento administrativo, né? E o meu procedimento ele está ainda aberto, né? Ele está em fase ali de tramitação dentro da repartição pública. Muito bem. Meu procedimento ele possui ali um primeiro ato administrativo, eu vou chamá-lo aqui de A1. Né? Foi praticado ali esse ato A1. Na sequência, foi praticado ali o ato administrativo número 2 daquele procedimento, né? E isso, se for um procedimento, se for um processo ali físico, eu vou pegar aquela pastinha e vou folheando ali, né, o ato administrativo 1, né, o termo de abertura do processo, eu pego ali o ato administrativo portaria de designação da comissão de fiscalização, bacana, meu ato 1, eu vou folheando aquele processo, tá legal? Vou folheando, chega ali no ato 2, bacana, né? E assim por diante. Dentro daquele procedimento, foram sendo praticados vários atos administrativos. Bacana? E a doutrina defende o seguinte, olha só. Se eu pego lá, por exemplo, o ato 2. Legal? Eu pego ali, por exemplo, esse ato aqui 2. Ele faz parte de um procedimento administrativo? E o que acontece? Se eu pratiquei esse ato e ele faz parte de um procedimento administrativo, e eu vou lá e pratico um ato subsequente, amanhã eu vou lá e pratico o ato 3, pessoal, a partir desse momento, eu estou impedido de revogar o ato 2. Tá legal? Aqui é uma questão lógica. Né? Estou aqui em um procedimento e um conjunto pré-ordenado, sequenciado de atos administrativos. Pratiquei 1, 2, o 3, o 4. Bacana? E agora eu decido revogar lá o ato 2. Imagine a confusão que seria se eu pudesse revogar esses atos anteriores daquele procedimento administrativo. Legal? É por isso que a doutrina nos diz que, a partir do momento em que eu pratico o ato subsequente, aquele ato ele torna-se irrevogável. Ele não é mais passível de revogação. Bacana? Então é a quarta situação aqui, atos que integram o procedimento. Bacana? Até agora nós já comentamos atos irrevogáveis, atos vinculados, atos consumados, atos que geraram direito adquirido e atos que integram o procedimento. Vamos dar sequência aqui, porque isso aqui cai em prova, esse tema é importante. Olha só, existem outros atos que também não são suscetíveis de revogação, que são aqueles que estão sob reapreciação de autoridade superior. Reapreciação de autoridade superior. E aí, Daldi, agora realmente eu não entendi nada. Pessoal, a gente vai exemplificar isso aqui com a tela nova. Vamos exemplificar essa situação da seguinte maneira. Olha só. Você, né, é um cidadão, é, que deseja ali requerer a expedição ali de uma autorização para uso de bem público. Muito bem. No primeiro momento, você vai lá, bate ali na porta da prefeitura da sua cidade, legal? E pede lá para o setor responsável essa autorização para uso de um bem público, né? Quer usar ali a praça da sua cidade para fazer a quermesse, né? A igreja ali quer usar uma rua ali na frente da igreja para fazer uma festinha, bacana. Bate lá na prefeitura e requer esta autorização, ato discricionário. Muito bem. O que acontece? Aquele pedido, ele é analisado pelo gerente. O gerente, né, daquela repartição pública, ele vai lá e
nega. O gerente vai lá e nega o pedido dessa autorização. Bacana? Muito bem. E aí você, né, fica inconformado com aquela decisão. Poxa, você acredita que o uso daquele bem público, aquela autorização é conveniente, é oportuna, né, vai atender ali o interesse público. E aí você vai lá, pessoal, ato contínuo, você vai lá e recorre da decisão do gerente. Recorre da decisão do gerente. Legal? E você interpõe ali um recurso, pessoal. O que vai acontecer aqui em um quarto momento? O seu recurso, ele vai ser examinado não mais pelo gerente, tá legal? Ele subiu ali, agora ele vai ser analisado pelo secretário. Opa! O secretário, pessoal, o secretário, se a gente for lá no organograma lá da prefeitura, o que a gente vai perceber, né? Tem lá uma caixinha, né? Tem lá uma caixinha lá na secretaria que você pediu, bacana. Tem lá a Secretaria de Assuntos Urbanos, por exemplo. Legal? A secretaria, enfim, o secretário é o chefe e ele tem vários gerentes. Então, o que a gente percebe aqui? Que agora, aquele assunto que é o uso daquela praça, o uso daquela rua, ele está sob análise não mais do gerente, pessoal. Agora quem está cuidando do caso, meus amigos, é o secretário. Então aquele assunto, aquela questão está sob reapreciação de uma outra autoridade, de uma autoridade superior. Imagine o seguinte, o gerente tinha negado, né? E agora você entrou lá com recurso, o caso está sendo avaliado, apreciado lá pelo secretário, bacana. E o gerente, né, de um dia para o outro, conceder, ele resolve conceder a ele aquela autorização. E o gerente vai lá e decide revogar aquela negativa, revogar aquele indeferimento do pedido para o uso do bem público. Tá legal? E o que acontece, pessoal? A partir do momento que aquele caso está sendo apreciado pela autoridade superior, secretário, o gerente, pessoal, ele não mais pode revogar o ato que ele tinha praticado. É legal? E é por isso que a gente diz, né? Contamos toda essa historinha para quê? Para a gente concluir aqui com vocês que os atos administrativos, né, que estão sob reapreciação da autoridade superior, eles não podem ser revogados, porque exauriu-se a competência da autoridade que praticou o ato. É legal? Agora, quem é competente para decidir quanto ao uso daquele bem público lá para fazer a festinha no seu município, não é mais o gerente, agora é o secretário. Bacana? Então a chapa esquentou, está lá com o secretário, o gerente não mais pode revogar o ato que ele havia praticado. Bacana? E para a gente fechar aqui, existem os chamados meros atos administrativos. Meros atos administrativos. Né? E aqui dentro, nós podemos destacar, meus amigos, principalmente os chamados atos enunciativos. Dáudio, continuo não entendendo essa história aí de atos enunciativos, meros atos administrativos. Pessoal, eu estou falando aqui dos atestados. Legal? Atestado ali que um médico do serviço público concedeu. Eu estou falando aqui das certidões. Né? Pega lá uma certidão negativa de tributos, né? Uma certidão de tempo de serviço. Legal? E estou falando dos pareceres. Tenho lá um parecer da área técnica, eu tenho parecer da área de orçamento. Muito bem. Em regra, meus amigos, estes atos enunciativos que limitam-se a enunciar um fato, uma situação, uma opinião, eles também não são suscetíveis de revogação. Por quê, Daudi? Porque, meus amigos, eles não possuem uma manifestação de vontade. Tá legal? Nos atos enunciativos, a administração não está declarando e exteriorizando a sua vontade.
ela limita-se, ela está se limitando a atestar um fato, uma situação, uma opinião. Tá legal? Então, nessa situação, se não tem vontade, né, nem para a prática do ato, não tem vontade para a sua revogação. E aqui na tela, nós temos, portanto, estes 6 atos insuscetíveis de revogação. Grave aí, é importante para fins de prova. Vamos aqui fazer questões juntos para a gente ver como este tema tem sido cobrado em provas. Olha só, a revogação de atos pela administração, é claro, por motivos de conveniência e oportunidade, a gente já sabe, não possui limitação de natureza material, mas somente de natureza temporal. Como, por exemplo, o prazo quinquenal, previsto na Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito do Serviço Público Federal. Aqui, pessoal, aqui que a gente tem que se lembrar. Eu tenho aqui de um lado a anulação, bacana, e do outro lado nós temos a revogação. Já vimos aí, né, diferenças importantes entre elas. Né? Nós já vimos aí, por exemplo, que a anulação se insere dentro do controle de legalidade, bacana, ao passo que a revogação insere-se ali no controle de mérito. Opa, muito bem. Nós já vimos que a anulação pode ser praticada tanto pela administração pública como pelo poder judiciário. E que a revogação apenas pode ser praticada pela administração pública. Né? Tem aquela história lá do judiciário, atipicamente, mas aí ele estará agindo também como administração pública. Muito bem. Tem outra diferença que cai em prova e é por isso que nós inserimos aqui essa questão. É o seguinte, se a gente vai lá no artigo 54 da Lei 9784, a gente vai perceber que, em regra, a administração está sujeita a esse prazo, né, prazo decadencial de 5 anos, para anular atos administrativos de que geraram efeitos favoráveis para os destinatários. Né? Esse prazo é um prazo de natureza decadencial, ele não se aplica nos casos de má-fé, não se aplica ali no caso de atos flagrantemente inconstitucionais, né, segundo o entendimento do Supremo, mas é um prazo, né, geral lá de 5 anos. Muito bem. E quanto à revogação, Daldi, existe essa limitação de 5 anos? Também se aplica à revogação? E a resposta, meus amigos, é não. Tá legal? Aquele prazo lá no artigo 54 da Lei 9784, de 5 anos, ele diz respeito à anulação dos atos administrativos. Para a revogação, nós não temos uma limitação temporal. Tá legal? É o contrário do que está dizendo a questão aqui. Nós não temos uma limitação de tempo. Nós temos limitação material. Atos, né, vinculados não podem ser revogados. Atos já consumados, atos que geraram direito adquirido, atos que integram procedimento, atos que estão sob reapreciação da autoridade superior e por aí vai. Tá legal? Então, o que nós vimos aqui no slide anterior são limitações materiais à revogação dos atos administrativos. A depender da matéria, a depender ali da natureza do ato, ele não pode ser revogado. Bacana? Então, essa questão aqui, meus amigos, ela está equivocada porque ela inverteu. Na revogação, eu não tenho essa limitação temporal, eu tenho sim limitações de natureza material. Legal? Então, eu tenho aqui limitações materiais para a revogação dos atos administrativos, principalmente essas 6 que nós comentamos no slide anterior. Bacana? Então, é por esse motivo que a questão está equivocada. Mais uma, pessoal. Olha só, a Mara, servidora pública e chefe de determinada repartição, ela emitiu um atestado. Ela emitiu um atestado a determinado particular, comprovando a situação de que teve conhecimento por seus órgãos competentes. Muito bem. Um dia após a prática do ato administrativo, a Marta decidiu revogar o ato praticado por razões de conveniência e oportunidade. Pessoal, o que a gente tem que se lembrar aqui? Que ela praticou, não é qualquer ato administrativo, ela praticou um ato de atestado. E atestado, meus amigos, é o ato enunciativo.
E atos enunciativos, amigos, eles não são suscetíveis de prorrogação. Né? De sorte que o nosso gabarito aqui está na letra C. Este atestado, certidão, né, parecer, é um ato que não comporta revogação. Legal? Não comporta revogação. Então, nós vamos também examinar as demais alternativas. Né? A A e a B estão erradas, porque, ao contrário, não comporta revogação. A letra D, por já ter produzido os efeitos, deve obrigatoriamente permanecer no mundo jurídico. Né? Ele até deve permanecer no mundo jurídico, mas não por essa razão aqui, não por já ter exaurido, já ser um ato consumado, não, mas pela sua natureza, por ser ali um ato enunciativo. Bacana? E a letra E está dizendo que ele admite apenas a anulação a ser decretada somente pelo judiciário. Vem cá, só o judiciário que anula atos administrativos? A resposta é não, né? A administração pública. Aqui a Marta tudo indica que ela é do executivo, né? Ela também, né? A administração pública também pode anular atos administrativos. Tá legal? Então, gabarito aqui, letra C. Outra questão, questão de prova. O poder da administração pública de rever seus próprios atos é um dos mecanismos de controle que, tal como os demais, encontra limites. E aí vem, né? Nós temos aqui alguns limites do poder, né, desse direito da administração pública de revogar atos administrativos. A gente tem aqui na letra A, né, no direito adquirido, ou seja, somente pode ser exercido até o trânsito em julgado a decisão proferida no processo administrativo. Opa, olha só, pessoal. De fato, o direito adquirido é sim um dos limites à revogação.